Toda instituição de ensino precisa de um sistema organizacional para garantir os seus objetivos. A gestão de uma escola não é estática. Ela tem muita influência sociopolítica que muda de acordo com o tempo histórico, ou seja, as transformações sociais, econômicas e culturais interferem diretamente nas concepções de educação, que por sua vez determinam como a escola deve ser organizada. Orientar professores, coordenar a construção e atualização do projeto político-pedagógico, analisar os resultados de aprendizagem dos estudantes e liderar a elaboração de caminhos de melhoria, garantir espaços de participação da comunidade escolar, administrar finanças, recursos humanos, estruturas e muito mais. São tantas as responsabilidades de quem assume a gestão em educação que compreender seu total escopo, assim como definir seu significado, não são tarefas simples. Devido a isso, a escola precisa estar em constante mudança e para que essas mudanças aconteçam de forma organizada e efetiva, uma boa gestão é indispensável. Mas para entendermos melhor, nesse vídeo irei apresentar alguns tópicos sobre gestão escolar. Hoje em dia, é de comum acordo que uma gestão profissional, qualificada e democrática na educação básica é fundamental para garantir que as escolas possam promover os direitos à educação e o desenvolvimento integral de cada estudante, possibilitando sua formação enquanto cidadãos realizados em termos pessoais, socioculturais e econômicos, críticos participativos e comprometidos com princípios de uma sociedade democrática, justa, equânime, solidária e sustentável. Além disso, as escolas precisam valorizar a diversidade da comunidade escolar e promover a equidade de suas aprendizagens, assegurando o atendimento de suas necessidades coletivas e individuais, de modo que seu papel na formação individual possibilite a construção de uma cultura de respeito à diversidade e combate das desigualdades. Para cumprir esses objetivos, a gestão escolar deve ser entendida como a organização de recursos e pessoas em torno do cumprimento desses objetivos, sempre colocando o estudante no centro. Consequentemente, ela implica em identificar, adquirir, mobilizar, coordenar e utilizar recursos sociais, materiais e culturais que estruturam condições favoráveis para o desenvolvimento integral do estudante na escola, dando igual atenção às dimensões pedagógica e administrativa de cada instituição, sempre sob uma perspectiva democrática. Para além disso, ela depende da concepção de lideranças escolares, formadas a partir de um processo de influência intencional que o indivíduo ou um grupo de indivíduos exerce sobre contextos, pessoas ou processos, propondo uma direção ou objetivos compartilhados, para garantir o cumprimento dos propósitos. A gestão em educação também precisa que as diferentes instâncias sejam qualificadas e conscientes do seu papel no ecossistema da educação básica. De acordo com o texto atual da Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, o trabalho do gestor escolar é subdividido nas dimensões político-institucional, pedagógica, administrativo-financeira e pessoal e relacional, as quais cada uma possui sua competência específica. Na dimensão político-institucional, envolve os aspectos diretamente relacionados à liderança da gestão escolar, promovendo o engajamento da comunidade, sempre atuando sob uma ótica democrática e assumindo plena responsabilidade pela escola, bem como desenvolver um olhar sistêmico e estratégico para o cotidiano, de modo que a instituição cumpra sua função social.
A dimensão pedagógica está diretamente relacionada ao compromisso com o ensino e aprendizagem. Inclui conduzir o planejamento pedagógico, garantir apoio e formação a educadores e coordenar a gestão curricular e os métodos de avaliação, além de promover um ambiente escolar que propicie o desenvolvimento educacional, que seja acolhedor e ajude a formar estudantes com comportamentos responsáveis e solidários. A dimensão administrativo-financeira está relacionada às questões legais e administrativas da instituição. Essa dimensão envolve o trabalho com as documentações oficiais, o zelo pelo patrimônio, a coordenação das equipes de trabalho e a gestão de recursos financeiros da escola. Já a dimensão pessoal e relacional trata especificamente do relacionamento entre os membros da comunidade escolar, promovendo respeito e confiança por meio de comportamentos éticos, atitudes democráticas e o comprometimento com o próprio desenvolvimento profissional. Desenvolver habilidades de comunicação e compreensão de todos os lados para a resolução de conflitos também faz parte desta dimensão. O debate para regulamentar essas questões se prova necessário em meio às transformações do ecossistema educacional do século XXI. Para muito além da administração financeira de cada instituição, cabe ao gestor implementar novas diretrizes curriculares, construir uma gestão democrática, fomentar a formação dos educadores e comandar processos de implementação de ensino híbrido e remoto, que foram escancarados nessa pandemia. Conforme aborda o diretor do Centro de Estudos Educacionais e Sociais do México, Miguel Ezequiel, no passado, gestão significava gerenciamento dos recursos financeiros da escola. O diretor era como um administrador, cujos objetivos eram usar o dinheiro recebido e prestar contas de como utilizou. No novo modelo de escolas, o papel do gestor muda radicalmente, porque ele precisa ser um líder da comunidade educacional, a fim de que ela atinja os seus objetivos. Essa situação mostra-se ainda mais complexa se forem considerados os desafios que o contexto atual de pandemia tem imposto aos gestores, com movimentos de abertura e fechamento das escolas, por exemplo. A liderança adequada deve estar baseada em um trabalho que desafie as pessoas a enfrentar os problemas a partir de novos métodos e novas soluções. A formação do perfil desta liderança deve inspirar-se em 3 teorias: liderança adaptativa, propagada por Ronald Heifetz, liderança de cuidado, desenvolvida por Joseph F. Murphy e Karen S. Lewis, e liderança distribuída, de James P. Spillane. A liderança adaptativa diferencia os problemas técnicos dos desafios adaptativos, sendo os primeiros aqueles que se podem resolver a partir de conhecimentos, recursos e processos já utilizados, da mesma forma que acontece com a prescrição de um remédio por um médico ou o uso de uma máquina por um engenheiro. Mas os desafios adaptativos são muito difíceis, pois não há solução pronta para eles. Os desafios adaptativos requerem a gestão do imprevisível, pedem novos conhecimentos e experimentação, envolvem mais tempo e pessoas e a mudança de comportamentos. Já a liderança de cuidado parte do pressuposto de que as relações interpessoais estão no centro do fazer das organizações, frutíferas das organizações, então precisam ser cuidadas para que sejam positivas e frutíferas, sobretudo numa situação de pandemia. Na liderança de cuidado, a função mais importante dos dirigentes da organização é cuidar do que ocorre dentro dela, alimentar essas boas relações e principalmente alimentar a confiança entre os distintos membros da organização é fundamental para a liderança. Não apenas desafiar o grupo para resolver o problema em conjunto,
mas estar sempre presente para que o grupo se cuide e mantenha relações positivas entre seus membros. Por fim, a abordagem da liderança distribuída remete a uma participação ampla de todos os membros da comunidade escolar. No que ali acontece, é a teoria que defende que existam muitas lideranças na escola e que estejam todas elas alinhadas ao mesmo objetivo. Estar preparado para atingir esses objetivos com certeza envolve capacitação e profissionalização dos gestores. Entretanto, para além disso, é preciso desenvolver olhares conceituais que favoreçam a criação de metodologias e técnicas adequadas ao cumprimento desses desafios. Prevista na Constituição Brasileira e mais recentemente incluída como Meta Plano Nacional de Educação, PNE de 2014, a gestão democrática, além de princípio fundamental para quase todas as vertentes que estudam gestão, é considerada por muitos gestores, professores, pesquisadores acadêmicos e instituições do terceiro setor como base conceitual que desdobra em modo de ação fundamentada na participação dos profissionais da educação, das famílias e comunidades na gestão das escolas. A gestão democrática depende da construção cultural, do respeito aos diferentes pontos de vista e às responsabilidades construídas no meio escolar. Nesse contexto de ampliação de direitos e de participação direta, a ideia de trabalho coletivo só pode ser construída sobre o pressuposto de uma gestão democrática, ou seja, o trabalho coletivo pautado nos princípios legais, mesmo que genericamente presente nas legislações citadas. Só pode acontecer de fato quando construímos juntos e aprendemos a respeitar os mais diferentes pontos de vista, sem perder a clareza sobre nossas responsabilidades individuais e coletivas na escola. A evasão escolar revela a taxa de alunos que abandonam seus estudos. E este é um problema muito sério no Brasil, principalmente porque a educação impacta diretamente no futuro do país. Existem muitas situações que podem levar à evasão escolar. As razões mais frequentes costumam ser a falta de interesse do aluno ou dos seus familiares pela escola, transtornos ou dificuldades de aprendizagem, a falta de estímulo familiar, questões de saúde, problemas com acesso ao estabelecimento de ensino, reprovação, principalmente quando existe a recorrência dela, entre outras. Mas como um gestor pode diminuir a evasão escolar? Investir em uma gestão participativa, estar atento às necessidades de cada aluno, analisar os motivos da baixa taxa de permanência da sua escola, acompanhar o desenvolvimento dos alunos são algumas das ações que um gestor pode tomar para que os alunos se interessem pelos estudos, evitando assim a evasão escolar. A inclusão escolar brasileira foi instituída por leis que, após a LDBEN número 9394/96, passaram a determinar o que as escolas precisariam fazer e como atender os alunos com necessidades especiais. Com essa nova lei, a inclusão das crianças com deficiência precisa ser meta e constar nos documentos norteadores da unidade de ensino, desde o projeto político-pedagógico, passando pelos planos de ação anual, além dos planos de gestão e qualquer outra documentação de contexto escolar. Assim sendo, o gestor tem como dever junto à escola
adequar os espaços da escola para que esses alunos possam se locomover e tenham fácil acesso a todos os ambientes. É muito importante sempre dar suporte e orientar em parceria com a coordenação pedagógica o desenvolvimento de planejamentos educacionais individualizados para os alunos integrados, de acordo com suas potencialidades e limitações, replanejando e atualizando sempre que necessário. Acolher a família, mantendo o diálogo, se mostrando aberto a sugestões e apoiando sempre que necessário, a fim de viabilizar a troca de informações, sempre que necessário, e a própria atualização de dados do estudante. Cabe ao gestor das coordenadorias e das secretarias de educação a contratação de profissionais especializados e a sua capacitação periódica, a adequação física e a criação de salas e recursos nas unidades escolares e garantia da aplicação das leis relacionadas. A inclusão de alunos depende de toda a equipe escolar, gestores, professores, equipe pedagógica e alunos. Mas o gestor tem um papel muito importante, pois através de suas atitudes é que a equipe se espelhará e faz acontecer a inclusão e integração dos indivíduos com necessidades especiais. A inclusão implica em mudanças da perspectiva educacional, pois não se limita aos alunos com necessidades especiais e aos que apresentam dificuldade de aprender, mas a todos os demais. Para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com necessidades especiais constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos. Sabemos que a maioria dos que fracassam na escola são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente acabarão nele. O desenvolvimento de alunos com necessidades especiais ocorre mediante alternativas distintas visualizadas pelos gestores e educadores escolares, que distinguem a importância de desenvolver a aprendizagem, adaptando o seu conhecimento em suas ações educacionais, para que assim os conhecimentos desses alunos se tornem idênticos e com o mesmo grau dos outros alunos. Como gestor, é fundamental garantir a abertura de novos espaços à transformação do cotidiano escolar, para que suas ações tenham efeito satisfatório no processo de inclusão. A flexibilização do seu trabalho é uma das condições indispensáveis, tendo em vista que deverá considerar a diversidade de opiniões. E ao buscar eficiência em seu trabalho, deve atentar à influência da cultura de toda a comunidade escolar, mas não utilizando apenas de argumentos, mas também de aplicações concretas. O gestor escolar tem como função acompanhar os processos de aprendizagem e de ensino e intervir quando os resultados se mostrarem frágeis, além de conhecer e reconhecer os bons desempenhos. Como líder da comunidade educativa, o gestor da escola atua como um maestro, no qual a principal função é reger uma orquestra harmônica na sua escola, sempre pensando nos 4 âmbitos da gestão educacional. São elas a aprendizagem, o ensino, a rotina escolar e a política educacional. A área de aprendizagem é o que define o sucesso ou fracasso de todo e qualquer investimento em educação. De nada adiantam leis, recursos financeiros, capacitações, contratações ou construções de prédios se os resultados mostram que os alunos não aprendem. Afinal, como uma escola pode ser boa se não tem resultado? O ensino engloba tudo que é compartilhado pelo professor e pelo coordenador pedagógico da escola. Tudo isso, claro, com base no plano de ensino, devidamente articulado à proposta pedagógica. Os resultados da aprendizagem acabam refletindo na avaliação do ensino,
uma vez que questões são levantadas no caso de uma avaliação ruim, como, por exemplo, o ensino é coerente à necessidade dos alunos? O professor está preparado para essa função? O professor e o coordenador trabalham de forma conjunta? Entre muitas outras questões que podem prejudicar a imagem da escola. Por esse motivo, o ensino tem que ser bem trabalhado e estar alinhado às necessidades do aluno. Com isso, chegamos à rotina, que influencia diretamente no aprendizado dos alunos. Tendo em vista que uma rotina mal organizada pode atrapalhar o desenvolvimento das atividades propostas pelo professor, uma rotina bem elaborada e organizada evita questões como: a duração das aulas é o suficiente? As salas de aula são organizadas? Os horários são compatíveis com o que os professores planejaram? Nesse ponto entra o gestor, que tem a responsabilidade de elaborar e se fazer cumprir o plano de metas elaborado pela comunidade escolar em acordo com o PPP. Sem uma boa rotina, essa função fica em risco, pois não será possível seguir um plano de rotina de forma desorganizada. Já na política educacional, acontece a interface entre a escola, que dá concretude à política educacional, e a Secretaria de Educação, responsável pela normatização. Assim, a própria política educacional acaba por ser questionada e avaliada. Em que medida a Secretaria define o mínimo a ser desenvolvido pelos alunos? Ela garante a estrutura necessária para as ações definidas e planejadas pela escola? Com tudo isso, o gestor tem como objetivo superar os desafios do dia a dia que dificultam o bom funcionamento da escola, comprometendo o sucesso escolar e prejudicando o aprendizado do aluno. Esses desafios têm muitas causas que vão desde as relações entre a Secretaria da Educação e a escola, até questões de infraestrutura e falta de motivação do professor. O gestor deve refletir se as práticas administrativas e gerenciais colocadas em práticas na escola contribuem para solucionar esses problemas e outros desafios, e se efetivamente estão comprometidos com os resultados esperados para a aprendizagem dos alunos. De uma forma geral, o gestor deve estar atento à política definida e ao currículo adotado, pois serão eles que darão parâmetros ao trabalho pedagógico responsável pelo desenvolvimento integral dos alunos. Trabalhar as relações de racismo não é apenas uma questão de interesse. É obrigação legal desde 2003, quando foi aprovada a Lei 10.639, que determinou a inserção de conteúdos de história, cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. Todo o processo de ensino e aprendizagem é permeado pelas experiências raciais. Ou seja, quando não damos visibilidade a elas, nossos alunos perdem a compreensão histórica da diversidade étnico-racial na formação da sociedade brasileira. Reconhecer e valorizar os diferentes grupos étnicos presentes em nossa sociedade, em lugar de apresentar apenas as contribuições das pessoas brancas, é fundamental para expor as desigualdades estruturais que perduram em nosso tecido social e para problematizar a falsa ideologia da harmonia racial. Os negros indígenas tiveram e continuam tendo papel importante na história e na construção da sociedade brasileira. Mesmo assim, esse papel precisa ser evidenciado, no mínimo, no mesmo nível do papel exercido pelo homem branco. Abrir o diálogo estruturado, crítico e democrático é uma maneira de dar voz àqueles que vivenciam o racismo em seu cotidiano, seja na vida comunitária, na escola, na família ou nas redes sociais. Aliás, esse debate na escola deve promover compreensão e aceitação do outro, com suas diferenças e necessidades.
além de alertar a comunidade escolar, compreendida por pais, alunos, professores, direção, funcionários e seus familiares, para a necessidade de atuarmos juntos na construção de uma sociedade melhor para todos. O primeiro passo importante é estudar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Esse documento vai servir para ampliar a sua compreensão do tema e do que se espera desse passo. Em seguida, é fundamental incluir o compromisso com o combate ao racismo do Plano Político Pedagógico, o PPP da escola. A partir dessa inclusão, o trabalho das questões raciais se torna perene e constante na escola e não se limita a projetos isolados como uma Semana da Cultura Afro-Brasileira, por exemplo. A pandemia que estamos vivendo desde março de 2020, causada pelo Covid-19, impactou diretamente muitos setores da sociedade, inclusive a educação. Em meio a tantos desafios, os profissionais de todas as áreas precisaram se reinventar e não seria diferente com a gestão educacional. O papel do gestor escolar é lidar com as práticas educacionais e administrativas, agindo como uma ponte entre professores, alunos, familiares e demais membros da comunidade escola e Secretaria da Educação. Com a pandemia do coronavírus, no entanto, as atividades diárias da gestão escolar aos atendimentos em épocas normais intensificaram-se junto ao surgimento de novos processos para garantir a segurança de todos os envolvidos na instituição de ensino. Alguns desafios são fazer com que os pais confiassem na segurança do espaço escolar para mandarem seus filhos para a escola. Elaboração de conteúdos e práticas educativas que apresentem rendimento satisfatório no ensino híbrido, como manter os professores criativos e inovadores na sala de aula. Como conseguir manter os professores e demais profissionais da escola e alunos mentalmente saudáveis e motivados nesse cenário de pandemia. Para o gestor, conseguir contornar esta situação foi e está sendo um desafio, ao qual ele precisa se reinventar para alcançar os seus objetivos. A prática educativa não paira apenas sobre a ação dos professores em sala de aula. Por trás dos muros das instituições de ensino, muitos outros profissionais se esforçam para operar os âmbitos pedagógicos, institucionais, burocráticos, legais, etc. É o conjunto de forças que mantém o funcionamento de uma instituição educacional sob a ação de diversos profissionais e funções distintas. Dentre esses profissionais, destaca-se o gestor, também chamado de gestor educacional, que desempenha o vital papel de orquestrar ações que visem ao bom funcionamento da equipe, por conseguinte, o alcance de resultados educacionais positivos. O gestor escolar é um conciliador por excelência, que deve partir de pressupostos pedagógicos e administrativos, mesclando os objetivos de garantir a realização do processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo norteando-se pelos preceitos da gestão de pessoa, no sentido de incentivar os profissionais envolvidos a desempenhar seus papéis com satisfação e motivação. Sob esse prisma, o gestor escolar é o principal responsável pela escola. Por isso, deve ter uma visão voltada para o trabalho em equipe, articular e integrar setores e vislumbrar resultados para a instituição educacional que podem ser obtidos por meio de um bom planejamento e propostas bem definidas. O fato de a equipe institucional cultivar sensações positivas
e compartilhar atitudes de respeito e confiança gera valores realmente significativos para a instituição, pois professores e funcionários, ao estarem num ambiente alegre e dinâmico, tornam-se mais dispostos e encorajados a trabalhar e ainda a promover um trabalho coletivo, cooperativo e prazeroso. Segundo Libânio, muitos dirigentes escolares foram alvos de críticas por práticas excessivamente burocráticas, conservadoras, autoritárias, centralizadoras. Embora aqui e ali continuem existindo profissionais com esse perfil, hoje são disseminadas práticas de gestão participativa, liderança participativa, atitudes flexíveis e compromissos com as necessidades e mudanças da educação. A gestão de pessoas pode influenciar nas decisões das pessoas dentro de uma organização. Se essa gestão for ineficiente, o ambiente organizacional sofre consequências como a rotatividade de professores, principalmente os designados temporariamente, o que pode afetar toda a organização. A gestão de pessoa é uma ferramenta imprescindível e de vital importância para empresários, diretores e colaboradores que almejam um clima favorável e ambiente agradável, com uma equipe satisfeita e em sintonia com os objetivos da instituição. É nas relações interpessoais que se podem alcançar os mais diferentes rumos, edificando ou desmotivando as pessoas. Assim, as relações entre o gestor escolar, seus funcionários, alunos e pais de alunos devem ser conduzidas de forma prazerosa, desde que ele seja capaz de manter o equilíbrio e a motivação da equipe, sendo idealizador, incentivador, dinâmico e criativo, firmando parcerias entre a escola e a comunidade. De acordo com Curry, 2001, página 51, não navegue mais sozinho, não seja autossuficiente. Treine dividir o barco de sua vida com seus íntimos. A família deve ser uma grande equipe, os colegas de trabalho devem ser uma grande família. A gestão participativa em qualquer esfera social expande as soluções e transforma o ambiente num oásis. Trabalhar em equipe é uma arte. No mundo globalizado, seja qual for o cenário, a dinâmica do mercado exige tomada de decisões rápidas e, devido a essa constante, muitos gestores têm deixado de lado o planejamento estratégico e adotado o plano de ações imediato, sem sequer planejar essas ações. Não sendo possível, na sua grande maioria, prever quaisquer resultados, amargurando às vezes profundas frustrações. Nesse sentido, um bom planejamento estratégico pode ser o fator determinante do sucesso de uma empresa, independente do ramo de atividade que ela exerça, principalmente em uma unidade formadora educacional. Os gestores educacionais devem tratar o planejamento estratégico como uma ferramenta determinante para os resultados positivos da instituição de ensino superior, no qual, pensando e agindo estrategicamente, poderá tomar decisões cada vez mais eficientes e eficazes, obtendo assim melhores opções para conduzir o interesse da instituição. Chiavenato e Sapiro, 2003, página 41, conceituam o termo estratégia como um padrão ou plano que integra as principais políticas, objetivos, metas e ações da organização. Segundo esses autores, uma boa estratégia pode assegurar a melhor alocação dos recursos em antecipação aos movimentos, planejados ou não, dos oponentes ou às circunstâncias do ambiente. Vale ressaltar que grande dificuldade desses gestores está no entendimento como um todo do termo estratégia, ou seja,
seus conceitos e aplicabilidades nas organizações como forma de antecipar determinadas ações frente à globalização tecnológica, concorrência e mudança do mercado. Uma das grandes dificuldades dos gestores é a conceituação da função do planejamento estratégico, em especial sua real amplitude e abrangência, e são muitas as conceituações para planejamento estratégico. Segundo Colombo 2004, o planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão que auxilia consideravelmente o administrador educacional em seus processos decisórios na busca de resultados mais efetivos e competitivos para a instituição de ensino. O planejamento estratégico é um processo gerencial que visa a formulação de objetivos organizacionais, de modo que necessita levar em consideração as relações entre o ambiente interno e externo, a organização e sua evolução esperada, ou seja, nada mais é do que consolidar as ideias que por si só não produzem resultados positivos, pois é na implementação dessas ideias que a organização passa a obter o melhor da estratégia. Vale destacar que a estratégia precisa ser constantemente avaliada e reformulada, pois o processo todo, formulação e implementação, não é construído apenas apoiado em questões concretas, mas sim produto de mecanismos altamente complexos. Em outro entendimento, Bateman, 2006, página 121, afirma que o planejamento estratégico é um conjunto de procedimentos para a tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias de longo prazo. E sob essa mesma égide, Schiavenato e Sapiro, 2003, página 39, consideram que o planejamento estratégico está relacionado com os objetivos estratégicos de médio e longo prazo, que afetam a direção ou viabilidade da empresa. Nessa perspectiva, percebemos que o planejamento estratégico visa antecipar o futuro da organização a médio e longo prazo, ou seja, consiste em saber o que está sendo executado e de que maneira está sendo executado. Este é crucial para o sucesso da organização e a responsabilidade deste planejamento assenta sobretudo nos gestores de topo, dado o nível de decisões que é necessário tomar. Nesse sentido, é possível afirmar que as instituições educacionais cada vez mais percebem a necessidade e as vantagens de se planejar e administrar estrategicamente, no qual muitas vezes reflete na sobrevivência da própria instituição. Meyer, 1991. Kaufmann, 1991, por sua vez, afirma que, mesmo com as diferenças gerenciais nas instituições públicas com as instituições privadas, é de fundamental importância a aplicabilidade dos conceitos de planejamento estratégico, pois são ferramentas norteadoras para a eficiência e eficácia da gestão. As instituições de ensino superior público, por serem criadas e mantidas pelo poder público, geralmente têm a sua sobrevivência garantida pelo próprio poder público, onde, na maioria das vezes, seus gestores, representantes não desenvolvem grandes preocupações com as possíveis ameaças concorrentes e nem tampouco se atém às oportunidades surgidas, o que reflete na grande dificuldade de operacionalizar seus objetivos na ineficiência da gestão. Cunha, 1996. Brisson, 1995,
Propõe um modelo de planejamento estratégico no qual considera fundamental em sua análise identificarmos conceitos determinantes ao planejamento como a filosofia institucional, as atribuições institucionais, a missão e valores institucionais, a análise dos ambientes, o pensar estrategicamente, a implantação do planejamento e sua retroalimentação. Já Arguin, 1988, acredita que o modelo de planejamento estratégico ideal é aquele que, através de determinadas compreensões da instituição, seja possível identificar os ambientes institucionais de relacionamentos e, principalmente, a integração entre eles. Fazendo uma comparação nos dias atuais, podemos identificar instituições engessadas nos conceitos tradicionais e ultrapassadas, encontrando enormes dificuldades de gestão, sendo absorvidas ou tragadas pelos concorrentes, no qual os gestores educacionais com esse perfil desconhecem ou desconsideram conceitos fundamentais para o exercício da gestão, como, por exemplo, planejamento, estratégia e diagnóstico e competitividade. Esses conceitos, muito utilizados nos princípios administrativos, quando bem utilizados, são de fundamental importância para o exercício da gestão institucional e poderão servir de norteadores para a tomada de decisão dentro da instituição de ensino superior. Em dezembro de 2017, vivenciamos um momento histórico, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para todas as escolas do Brasil. Em breve retrospectivas, podemos retomar o percurso que esta construção trilhou até então. Foram 4 versões, cerca de 12 milhões de contribuições na plataforma do MEC e nos seminários regionais, em que professores, gestores, organizações não governamentais e outros representantes da sociedade civil puderam analisar o material e opinar. A aprovação final foi feita pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, e a homologação realizada pelo MEC. Em seguida, as redes de ensino articularam-se para revisar ou construir seu currículo com base em todas as orientações que constam na BNCC. São os gestores das escolas, diretores e coordenadores pedagógicos que vão garantir e acompanhar o dia a dia desse processo para que, de fato, as mudanças cheguem à sala de aula. Os desafios são muitos. O tempo escasso para discutir com os professores durante a jornada de trabalho, já que muitos deles trabalham em mais de uma escola, dificultando sua participação nas reuniões coletivas com o grupo, ou, em alguns casos, a rede ainda não dispõe de horários de estudo coletivo dentro da jornada de trabalho. A falta de apropriação do material por parte dos professores, que nem sempre conseguem tempo fora da sala de aula para fazer essa leitura. O descrédito de alguns deles nesse projeto, por não se sentirem parte do processo por causa da maneira com que a rede organiza essas discussões, ou por falta de disponibilidade do próprio professor para participar até mesmo quando isso pode ser feito de maneira online. É até possível que o próprio gestor se encontre pouco preparado para lidar com o processo na escola, por não ter se apropriado de maneira aprofundada de todo o material. Para iniciar a conversa, coordenadores e diretores precisam estar apropriados do documento. Não é possível enfrentar o desafio de levar a discussão para a equipe de professores se não compreendermos o que é o material e como ele está constituído. A área de linguagem, por exemplo, é formada por vários componentes curriculares: educação física, língua portuguesa, arte e língua inglesa. Já a de matemática
por um único componente curricular, a própria matemática. A equipe gestora pode criar momentos de estudo dentro da própria rotina de trabalho para que todos possam estudar o material, discutir as dúvidas, buscar aprofundamento nos conceitos que despertam maior dificuldade, etc. Desse modo, poderá se fortalecer para iniciar as discussões com os professores, trazendo o documento para os momentos de estudo coletivo na escola. A base é um documento técnico e, portanto, não é um material simples. Uma ou duas reuniões não são suficientes para que todos se apropriem e possam implementá-la. É preciso organizar um plano de formação com uma sequência de encontros de estudos para que os professores possam analisar o material referente à sua área e entender conceitos específicos de cada uma delas. Inicie os estudos pelas competências gerais, entendendo de que maneiras elas se interrelacionam com os diversos componentes curriculares. É igualmente importante planejar o foco de cada momento informativo sobre o tema na escola, para pensar quantos encontros precisam ser desenvolvidos e quais estratégias serão utilizadas em cada um deles, de modo a engajar os professores na discussão e ajudá-los a se apropriar de um documento tão importante para garantir a equidade na educação, com oportunidades para todos os alunos e de acordo com suas necessidades. Esse guia destrincha os passos da gestão na implementação da base e busca ser um apoio ao gestor. Só assim conseguiremos fazer com que a BNCC chegue a cada sala de aula do Brasil, promovendo a transformação que desejamos. Uma boa gestão de recursos materiais deve atender adequadamente às exigências do processo educacional. Para que isso aconteça, é necessário fazer um planejamento para levantar as necessidades de forma criteriosa. A gestão de recursos pode definir a qualidade apropriada do produto ou serviço a um preço justo. A qualidade precisa existir em todo o canal de distribuição de recursos, ou seja, do fabricante até chegar ao cliente final. No entanto, é necessário que o gestor tenha conhecimento da integração e gerenciamento sistêmico para que haja uma sintonia entre os recursos. Os recursos materiais interferem diretamente na qualidade da educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, estabelece um padrão mínimo de oportunidades educacionais para assegurar o ensino de qualidade, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno. Todavia, muitos sistemas de ensino ainda estão criando condições para o cumprimento deste dispositivo. Segundo Martins, 2001, é preciso que os sistemas de ensino vençam gradativamente essa dinâmica entre o possível e o desejável. É preciso racionalizar a utilização dos recursos como forma de evitar desperdícios. Racionalizar o uso da rede escolar quer dizer ocupar adequadamente todos os espaços disponíveis na escola, antes de projetar alguma modificação. Existem critérios que devem ser seguidos na escolha dos recursos materiais. Dentre eles está o de qualidade e o de adequação aos objetos da escola. Dessa forma, a instituição estará contribuindo para um ambiente agradável para todos. Dentre os bens materiais, existem os meios móveis que são equipamentos e materiais permanentes. São as mobílias em geral, como por exemplo, aparelhos, equipamentos e aparelhos diversos e de escritório. Material de consumo. São materiais de laboratório, de expediente e de construção para reparo de móveis, assim como materiais de fotografia e filmagem e matéria de instalação elétrica. Material de distribuição gratuita são materiais como livros didáticos, remédios, medalhas e troféus,
entre outros, gratuitos. O responsável por planejar é o mesmo que compra os materiais. Ele deve conhecer as necessidades e as prioridades da instituição, acompanhando sistematicamente seu desenvolvimento. Para que possa adquirir os recursos materiais e contratar os serviços, ele deve conhecer os procedimentos gerais fixados na legislação que institui as normas para licitações e contratos de administração pública. É através do processo licitatório que há o reconhecimento da legalidade na aquisição dos bens materiais. Tudo que se for comprar em uma instituição pública deve passar por esse processo, desde a compra de um lápis à construção de uma obra. Todos os bens adquiridos pela escola ficam sob responsabilidade da Secretaria de Educação e dos gestores de seus órgãos e escolas, cabendo a ele cuidar e conservar os materiais. Deve também registrá-lo no caderno de bens sob a responsabilidade de órgão ou escola, verificando se o número de identificação do patrimônio está inserido adequadamente. O gestor escolar sabe que a educação integral e escola em tempo integral não são a mesma coisa. Embora também saiba que há uma correspondência relativa entre essas duas coisas. Enquanto o conceito de educação integral abrange a formação do aluno nas suas múltiplas dimensões, intelectual, física, social, cultural e emocional, a ideia de escola em tempo integral está relacionada à ampliação do tempo de permanência do aluno na unidade educacional. Ocorre que, para alcançar essa integralidade da formação humana, é necessário aumentar e diversificar as experiências educativas dos estudantes, o que implica em estender o tempo da escola. Esta combinação de educação integral em tempo integral com a diminuição da desigualdade social tem sido a fórmula mais bem acabada dos países ocidentais para obter uma educação reconhecidamente de qualidade. Sabe-se que o tempo de permanência dos alunos nas escolas brasileiras está em descompasso com o que acontece em muitos países, sobretudo naqueles que têm uma economia tão pujante quanto a nossa, porque nos falta principalmente esta fórmula bem acabada. No Brasil, o tempo de permanência diária na escola varia de 4 a 5 horas, enquanto nos países desenvolvidos esse tempo é de 7 horas. Mesmo na Finlândia, país que ocupa o topo do ranking da PISA e que declara ter um tempo de permanência diária curto, esse período é de 4 a 7 horas. Como se vê, para alcançar uma educação de qualidade no Brasil, é necessário estabelecer essa correspondência entre a noção de educação integral e a ampliação das oportunidades de aprendizagem dos alunos, sem esquecer, evidentemente, a diminuição da desigualdade social, que é uma condição fundamental para se alcançar este objetivo.